Vem aí mais um campeão de audiência no seu rádio. Programa Alguém Se Importa com Você. Abra a pasta Play Store e baixe o nosso aplicativo. Rádio do Rei. Momento da Palavra de Deus na Rádio do Rei. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Glória ao Divino Espírito Santo de Deus. Graças a Deus, meus irmãos, mais uma oportunidade que o Senhor Jesus nos concede. E graças a Deus por isso. Estamos aqui, irmãos, mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. Na verdade, irmãos, deixando um pouquinho do lado toda a história, toda a teologia e meditando de acordo com a palavra de Deus sobre a nossa própria vida, meditando e refletindo sobre a nossa própria vida. Eu te perguntaria, como vou perguntar, o que é a vida para você? Qual que é o sentido da vida para você? Quais as suas prioridades? O que você tem colocado em primeiro lugar na tua vida? Prioridade? Primeiro lugar. O que você tem como prioridade na tua vida? Qual o sentido da tua vida? Você já se perguntou, talvez hoje, não sei qual que é a sua idade, você que está me acompanhando aqui agora. Talvez você seja um adolescente, talvez um jovem idoso, um homem ou mulher de idade mediana. Não sei em qual momento da vida você se fez esta pergunta: qual? Para que eu nasci? Para que eu vim para o planeta Terra? Por que é que eu estou aqui? Por que é que eu nasci nessa família? Por que é que eu nasci pobre? Por que é que eu nasci rico e não sou feliz? Vendo tanta gente pobre e feliz. Irmãos, ô irmão, vamos despertar, né? Você já pensou nisso? Você já fez esse tipo de pergunta? Talvez seja a tua dúvida hoje. Qual que é o sentido da vida? Eu não encontrei um sentido para a vida. Eu queria muito encontrar um sentido para a vida. Sabe por quê, pastor Fábio? É que eu trabalho de segunda a sexta, segunda a sábado, segunda a segunda. Trabalho 8 horas, ou trabalho 12 horas, ou faço hora extra e trabalho 14 horas. Acordo 4 horas da manhã, chego em casa às 19, 20 horas, tomo banho, janto e durmo. E é assim, rotineiramente, todos os dias. Será que a vida é só isso mesmo? Será mesmo que não tem nada a mais do que isso? Nada mais, entre aspas, mais valioso do que isso? Será que a gente só acorda, levanta, toma banho, vai pro trabalho, trabalha, volta, toma banho, dorme? E esse ciclo que nunca termina? Passa ano, entra ano, nunca muda. Não muda fora, não muda dentro, não muda na mente, não muda no coração. Não muda o sentimento, não muda financeiramente. Não muda nada. Será mesmo que a vida é só isso? Eu já me fiz essa pergunta, meu irmão. Eu já fiz essa pergunta muitas vezes, desde a juventude. Sim, irmãos. Procurando sentido para a vida. Estudava normalmente no ensino primário, colegial. Fazia curso profissionalizante. Fazia bico quando não tinha trabalho. Ia para a igreja no final de semana. Jovenzinho, procurando um significado para a vida e se ocupando de tudo que poderia um homem se ocupar. Mas cadê o significado da vida? Sendo que nada que eu buscasse fora preencheria, e não preenchia mesmo. Nada preenchia. Entrava ano, saía ano. Feliz ano novo, adeus ano velho. Passavam seus carnavais, passavam seus aniversários. Sempre a mesma coisa, sempre o mesmo sentimento, sempre a mesma murmuração.
e sempre aquela interrogação bem grande no cérebro, no íntimo da alma. Pra que eu nasci? Pra que eu tô aqui? E aí, irmãos, fui desenvolvendo fisicamente, intelectualmente, e fui descobrindo que quanto mais eu sabia das coisas, mais a minha aflição aumentava, porque eu ia procurar entender o que ninguém explicava. E aí eu ficava perturbado dentro de mim, perturbado completamente. Ao invés da sabedoria me trazer benefícios, estava me trazendo prejuízos. E aí a interrogação, que era uma, virou 2, 3, 4, encheu de interrogações a minha mente. Qual que é o sentido da vida? Para que a gente trabalha, estuda, se aflige, se entristece? Poucos são os momentos de alegria. Para quê? Para quê? A teoria da evolução vai dizer que nós viemos do macaco, ou de uma ameba, ou de um peixe, sei lá. Só se foi quem inventou isso aí, mas tudo bem. Não tinha muito conhecimento na época. Suponhamos que veio do macaco. Pô, mas será que Deus nos fez para viver essa vida tão vazia? Como fosse um animal irracional que não tem, talvez ali, um raciocínio? Porque nós, irmãos, seres humanos, somos dotados de um raciocínio. O poder de escolha e o poder de decisão. O animal, ele é feito, ele possui instintos. Por exemplo, um gato. O gato não precisa estudar para ser gato. Não tem faculdade, universidade, seja o melhor gato. Não. O gato, irmão, ele nasce e ele já é programado para viver uma vida de gato. Gato com as suas gaiatices, com seus instintos, com a sua arrogante calmaria. O bichinho arrogante é o gato, já percebeu? O gato nos olha, irmão, com um olhar de desdém, tirando um barato da nossa cara. Ele tranquilamente, com aquelas patinhas parecendo algodão, que ninguém nunca escuta o barulho quando ele tá chegando. Assim é o gato. Tranquilo, calmo. Talvez a única qualidade que nós deveríamos copiar do gato. Calma, o gato é uma lição de calma. Mas e aí? Ele já nasceu com esse entre aspas, dom, com esse instinto de gato. O gato, irmão, ele não faz um curso para aprender a se alimentar. Ele já está programado dessa forma. A comparação de uma ave. Uma ave, você colocar alpiste, ela come. Você colocar o alpiste pro gato, ele não come. Ele morre de fome, mas não come. O que o gato come? Você colocar um peixe cru lá pra ele vai comer. Mas se você colocar um peixe cru para o passarinho, ele não vai comer. Ele morre de fome, mas não come. Por quê? Assim como o pássaro, o gato e qualquer que seja o animal já está com as suas programações pré-definidas para viver como tal. Cachorro vive como cachorro, gato vive como gato, pássaro vive como pássaro. Aí tá, já tem o seu instinto, já foi colocado neles. Não tem curso para aprender a voar. A mãe, chega uma época da vida do passarinho, a mãe pega e dá um empurrão nele, vai. Se você não bater asa, você vai espatifar no chão, já era. É simples assim. E o gato? Tem curso para gato pular do muro? Subir na árvore? Tem curso para o gato miar? Não tem nada disso, né, irmão? Então, por quê? Porque ele já está programado. A vida dele é isso mesmo e já era. E você não vê o gato perguntando por que dessa vida, para que eu nasci? Não. Agora, diferentemente de nós seres humanos, nós nascemos. E nascemos, irmãos, sem nada de programação. Nós temos que aprender tudo. Temos que aprender até a falar. Temos que aprender até a andar. E parece algo muito simples. Você já viu a mãe do gato ensinando ele a andar? Não, né? Não tem. Um instinto.
Chegar uma hora que ele estiver preparado fisicamente, ele vai andar e é só isso e pronto, acabou. Simples assim. Mas e nós, seres humanos, quando chega uma estatura física, que a mãe pega na nossa mãozinha? Você lembra? Vem cá, filhinho, vem. Segura na mão da mamãe e do papai, vem, isso, vem. Aí chega uma hora que a mãe solta de pouquinho, de levinho. Vem, neném, vem, o neném vem. Vem, cheio de medo. Não é verdade? Cheio de medo de cair. Vem, meu filho, vem. Aí dá umas quedinhas, cai. Cai com o bumbumzinho, a fralda no chão. Vem, levanta, não deu não, levanta. É cheio de medo. Aí a mãe vai afastando pra trás e chamando o bebezinho. Aí ele vem, irmão. O quê? Tá aprendendo a andar. Temos que aprender tudo nessa vida. Temos que entrar em escola, temos que entrar em faculdade, temos que entrar nisso, tem que aprender tudo. A gente tem que aprender a se alimentar, a gente tem que aprender de tudo, irmão. Porque nós estamos pré-programados. É diferente dos outros animais. E aí, irmão, o que a gente vai ser vai depender das nossas escolhas. Das nossas escolhas. Mas aí talvez, irmão, isso nos traz aflição. Porque às vezes as pessoas não pensam nisso. Ou pelo menos, irmão, não são instruídas a pensar nisso. Por exemplo, tá no ensino médio, terminando o terceiro colegial. Antes disso, no primário, pergunta lá. A professora pergunta: e aí, Joãozinho? O que você vai querer ser quando crescer? Ah, eu quero ser bombeiro. Ah, eu quero ser policial. Não, professor, eu quero ser engenheiro mecânico. Então, já vai pensando antes para já ir se preparando para o futuro, de acordo com aquilo que queria. E o que acontece? Vai ter que estudar, vai ter que se preparar para isso. Você entendeu? Por isso que nós temos no nosso meio, no nosso meio humano, tanta diversidade de profissões, de funções, de tarefas. Por quê? Porque a cada um vai dar a oportunidade da pessoa escolher o que ela quer. Mas a escolha não pode ser muito demorada. Demora-se muito para escolher, demora-se muito para concluir. Mas a verdade é que a gente tem que estudar, a gente tem que buscar, a gente tem que batalhar. Ou seja, desperta tu que dorme. Você já pensou nisso aí ou tá no travesseiro ainda, no sofá sentado, esperando o anjo vir falar o que você tem que fazer? Não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer, você vê muita gente estacionado. Mas aí voltando, quanto mais sabedoria, mais aflição. E tá, eu na minha juventude tinha feito essa escolha, quero ser metalúrgico. Maravilha, fui me preparar para ser metalúrgico, fiz curso técnico para ser metalúrgico, fiz Senai para ser metalúrgico, entrei na universidade, fiz curso de engenharia de produção para trabalhar na metalúrgica. Tudo bem. Só que antes disso, irmãos, eu tinha inventado de entrar na psicologia. Falei, vou ser psicólogo, para ver se me ajuda. Porque na maioria das vezes que entra no curso de psicologia, não é para ajudar os outros, nem para trabalhar numa clínica. É para ajudar a si mesmo. Para ver se as interrogações são resolvidas de forma pessoal. Aí o que acontece? Entrei e fiz 1 ano de psicologia. Quando eu vi que aquilo não ia resolver o meu problema, ia trazer mais problemas, e ao invés de ter 5 interrogações, foram para 1000 interrogações. Aí eu falei, não, esse negócio aqui não vai dar certo para mim não. E outra, vai que eu goste, vai que eu me adapte a isso, eu vou ter que trabalhar com gente. Poxa, se eu tô com milhões de interrogações na mente, eu vou ter que trabalhar em outras pessoas que têm mais outras milhões de interrogações. O meu futuro não vai ser muito legal. Aí no final do primeiro ano, já desisti. Falei, não quero mais negócio de psicologia. Quero trabalhar com exatas. Trabalhar com máquinas, com números, com cálculos, com matemática. Algo bem científico mesmo. Porque trabalhar com gente, no meu caso, não vai dar muito certo. Fiquei, irmãos, por muito tempo. Bastante tempo. Trabalhando com exatas. Máquina, matemática, engenharia, projetos de mecânica e tal. Tá bom. Só que mal sabia eu que eu tinha um plano com a minha vida. Deus, irmão, já era plano de Deus
que eu fizesse o querer a vontade dele. Que adiantou? Deus me deu a oportunidade, porque Deus é um Deus gentil e educado. Ele deixa a gente por um momento fazer a nossa vontade. Para quê? Para que nós percebamos um dia que a nossa vontade não é boa, nem perfeita e nem agradável. Qual foi o meu erro? Não perguntar para Deus. Mas eu nem sabia, irmão, que tinha que perguntar alguma coisa para Deus. Afinal de contas, eu nasci e não pedi para nascer. Então eu tenho o poder de escolher para mim mesmo o que eu quiser. E não vai ser Deus que vai escolher por mim. Eu não tinha essa instrução. Não era crente. Ia lá na outra igreja lá de domingo. Não tinha ensinamento, não tinha encontro com Jesus, não tinha intimidade com o evangelho. Não perguntei nada e fiz o que eu quis. É como o Provérbio 16 não vai dizer. O plano do coração do homem são muitos. Muitas são as preparações do coração do homem. Mas a última palavra ela vem do Senhor. Verdadeiramente, irmãos. Deus deixou eu por muitos anos fazer o que eu queria. Ele deixou eu fazer o que eu queria. Não era nada de ruim, nem pecado, nem nada. Eu trabalhava no que eu queria trabalhar. Estava feliz no que eu estava fazendo. Ganhei dinheiro com o que eu fazia. Era respeitado na praça como profissional. Só que isso, irmãos, como Eclesiastes 3 diz, há um tempo determinado para todas as coisas. Nós conhecemos esse texto. Mas o problema muitas vezes é que nós conhecemos esse texto e não aceitamos quando ele é concluído na nossa vida. Há um tempo determinado para todas as coisas. Significa, irmão, de uma forma prática e simples. Tudo há um começo, um meio e um fim. Desperta, irmão. Tudo tem um começo, um meio e fim. Não, a gente quer ter o começo e quer viver eternamente naquilo, sendo que a gente não quer que haja um fim. A minha vida não foi diferente. E não vai ser na vida de ninguém diferente. A menos que você queira lutar contra Deus, só vai trazer sofrimento. É o que acontece. Tudo aquilo que eu queria fazer, a profissão que eu queria exercer e a vida que eu estava levando, teve um tempo para terminar. Teve um tempo de validade, já estava escrito já. Eu fazia o que eu queria, andava onde eu queria, comia o que eu queria, tinha os vícios e costumes que eu queria. Mas mal sabia eu que Deus tinha um plano. E o plano de Deus e a vontade de Deus, só depois que eu fui perceber, de acordo com a palavra, que a vontade dele, de Deus, é melhor que a minha. Parece óbvio, mas está escrito, irmão. Oh, maravilha se nós entendêssemos isso integralmente. Isaías capítulo 55, versículo 8 diz: porque os meus caminhos não são os seus caminhos, e os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os seus pensamentos. Porque os meus caminhos são melhor do que os seus caminhos, mais alto que os seus caminhos, melhor que os seus caminhos. São melhor os meus caminhos. Segue no meu caminho. E a minha vontade para contigo é melhor do que a sua para você mesmo. Bem sei eu os pensamentos que tenho a teu respeito. Bem sei eu os planos que eu tenho a teu respeito. Plano de paz. Plano de paz, irmãos. Olha só. De dar o melhor para você. Verdade é, irmãos, que muitas vezes nós mesmos na nossa ignorância, na nossa falta de informação e na nossa falta de saber a palavra, o evangelho e a vontade de Deus está escrita aqui, nós acabamos sofrendo porque nós queremos fazer a nossa própria vontade. Mas Deus, ele é tão maravilhoso que ele respeita tudo isso. E muito mais, irmãos, ele entende cada coração. Cada coração, cada intenção, cada motivação Deus entende. Então, irmãos, a partir do momento que eu me coloco como eu me coloquei, deixando de lutar, irmão, contra Deus, contra a vontade de Deus, quando eu verdadeiramente falei: Senhor, desisto, não dá para lutar com você e prevalecer. Então a melhor coisa para mim vai ser uma parte de sabedoria da minha parte. Se entrega. Se Deus tem a vontade que é melhor que a minha, se Deus tem bênção que eu não vou conseguir alcançar sozinho, por que não ir para esse Deus então?
Verdade é que Deus não obriga ninguém a nada. A decisão tem que ser feita por cada um. Ah, Deus é soberano? É. Sim, Deus é soberano. Deus é onipotente? É, irmão, Deus é onipotente. Só que ele não é prepotente. Deus é onipotente, mas ele não é prepotente. Deus não é prepotente, irmão. Porque se Deus fosse onipotente e prepotente, ele faria robôs. Ele faria robozinhos pré-programados. Colocaria um chip no robozinho, chamado ser humano, uma máquina orgânica com um chipzinho pré-programado para fazer a vontade dele. Foi isso que Deus fez? Não. Deus criou nós, máquinas orgânicas, com um cérebro que decide o que quer fazer. Se quer adorar Ele ou não, se quer servir Ele ou não, um coração contrito, quebrantado e espírito voluntário. E aí que está o grande segredo, que vai deixar de ser segredo. Deus quer, irmão, sinceridade. Deus quer que as pessoas sejam convencidas de que o caminho que Ele tem para nós é muito melhor do que a nossa própria escolha. Amém, meus irmãos? Só que aí, a pergunta talvez ainda fique. Talvez essa fala não tenha sanado as suas dúvidas e não tenha aniquilado as suas interrogações. Para que a gente vive? Para que a gente tem tanto problema? Para que a gente come tanto, bebe tanto? Para que a gente se entristece tanto? Por que os momentos de alegria são tão poucos? Irmãos, a Bíblia vai contar a história de um rei. Rei que antes de ser rei era filho de rei. Você já deve estar sabendo de que eu vou falar? Salomão. Tão conhecido rei Salomão. O homem mais próspero em tudo naqueles dias no Oriente Médio. Salomão, irmão, que Deus já tinha um plano para a vida dele. Você lembra do pai dele, o rei Davi? Rei Davi, irmão, uma história linda de amor. Uma história linda da graça de Deus. Pastor de ovelhas. Tava lá o jovem pastoreando as ovelhas. E os irmãos tudo em casa, sem trabalhar, né? Desperta do que dorme. Aquele que não trabalha também não come. Acorda pra vida. Sim, irmão, tá escrito: aquele que não quer trabalhar também não deve comer. Já pensou? Vai dar encrenca, né, irmão? Irmão, não faz isso não, irmão. Vai pedir direção pra Deus, ora a Deus, pra colocar um espírito, tirar o espírito de preguiça. Mas aí, tava lá o menor da casa de Jessé, mais novo, e os outros tudo lá na beira da calça do pai, Jessé. Deus mandou o profeta ir lá. Samuel, vai lá ungir o próximo rei de Israel. Chegou lá, tava os irmãos e tava o pai. Samuel, olhando para a aparência, falou: o rei tá aqui, entre esses homens belos, esbeltos, um cabelinho arrumado, cheirosinho, né, com as marcas de espinha estourada, porque devia ficar na frente do espelho. Só exemplo aqui, né, irmão? E aí? Não era nenhum daqueles que estava lá. Até ser repreendido por Deus, quando Deus disse: Samuel, você olha para a aparência física, Samuel, mas não tá nenhum aqui, nenhum desses aqui vai ser o próximo rei. Você tá olhando para a aparência, mas eu olho pro coração. Eu sei dentro, e Deus sabe dentro de cada um de nós. Então não tá nenhum aqui. Quando Samuel perguntou pro patriarca da família: tá faltando mais alguém aqui? Aí o pai, né? É mesmo. Ele não falou antes? Desperta, Jessé, tá dormindo? Faltava um filho ainda. Quem? Davi. Onde é que ele tá? Trabalhando. Como se Samuel dissesse: porque você não me disse antes? Não, manda chamá-lo. Não, profeta, mas a mesa tá pronta. Não, eu não vou me assentar, ninguém vai se assentar à mesa enquanto ele não chegar. Sabe por quê? Porque eu vim aqui para ser concluído o plano de Deus. E nós vamos ter que esperar.
Se você tá com muita fome, vai ficar com fome, vai ter que esperar. Viu? E esses camaradas aí, ó, tá tudo aí bonitão, esbelto? Não, vai esperar. Espera o menor chegar. Passou um tempo, chegou o Davizinho. Chegou o Davizinho, quando Deus falou, é esse aí, ó. Pequenininho, comparado com os grandão. Pequenininho, mirradinho, ruivinho. Eu imagino Samuel olhando. Porque Samuel, como muitos de nós, olhamos para a aparência. E aí você lembra da meditação de ontem, não fazer acepção de pessoas? Imagina Samuel fazendo acepção de pessoas, sendo parcial com Davi, com Davizinho. Ah, imagina. Esse tampinha vai ser... Esse tampinha aí vai ser o rei de Israel. Esse maguinho rei. É assim que fala, irmão. Esse maguinho rei aí vai ser o... vai ser o próximo rei de Israel? Não pode ser. Aí Deus falou, é esse aí mesmo, tá? É a minha vontade para fazer, não é a tua. Afinal de contas tem que me obedecer. É profeta verdadeiro, tem que fazer a vontade e o querer de Deus. Vai fazer igual o rei Saul fez o que queria. Se deu muito mal, mas aí é outra história. Pegou e derramou óleo na cabeça de Davi, próximo rei de Israel. Pronto. Concluiu? Concluiu, irmão, depois de anos. Voltou a apacentar as ovelhas. O verdadeiro pastor de ovelhas. Viu? O verdadeiro pastor de ovelha, que não tem cheiro de irmãozinho chique não, tá? O verdadeiro pastor de ovelha, ele tem cheiro de ovelha. O verdadeiro pastor não tem cheiro de liderança ministerial. Tá bom? Vou ter que falar. O verdadeiro pastor tem cheiro de ovelha. E aí? E aí, pastorzão? Tem cheiro de quê? Tem cheiro de líder. Tem cheiro dos jantares. Tem cheiro das reuniões. Tem cheiro dos gráficos. Você tem cheiro dos PowerPoints. Tô sabendo. Não, irmão. E as almas? Davi tava cuidando das ovelhas. Davi, irmão. O pastor que dá a vida pelas ovelhas. Viu? Irmão, mas o pessoal não gosta de ler Bíblia. Davi, irmão. Ele matou o urso. Foi. Pra quê? Pra se mostrar? Não tinha ninguém lá pra ele se exibir. Ele matou o urso e o leão. Por quê? Porque era perigo para as ovelhas. E quem era o responsável pelas ovelhas? O pastor das ovelhas. Quem era o pastor das ovelhas nesse caso? Davi. Não tinha estrutura nem força física para matar um urso e um leão. Deus ajudou ele, tá? Irmãos, a função do pastor é cuidar das ovelhas e não tirar proveito das ovelhas. Tá ouvindo? Sim ou não? Ô tosqueador, desperta, tu que dorme. Tá dormindo em cima da lã da ovelha. Tá vestindo jaqueta de lã. Ô meu Deus. Ô irmão, vai dar conta lá, hein? Vai dar conta. O boleto já tá impresso. Quantos boletos você tá imprimindo? O anjo tá imprimindo a seu respeito. Pois é, irmão. Desperta, irmão. Tá dormindo em cima da lã da ovelha. A ovelha tremendo com frio. E você com a jaquetona da ovelha. Da lã que você tirou da ovelha. Desperta, irmão abençoado. Cuidado. Cuidado, viu? Mas tá lá, irmão. Davi, irmão, foi um grande rei. Um grande rei, um grande líder. Foi, cuidou de Israel, irmão. Maravilha. Aí teve um dia que, como acontece com todos nós, Davi, um ser humano, teve um dia que ele pecou, um pecado grave. Pecado grave, você deve saber, quando ele, lá no terraço, lá, todo o exército em batalha, e ele ficou para descansar. É o problema, né, irmão, do céu de Deus, quando quer tirar uma folguinha. Tirou uma folguinha e foi lá pro terraço lá, viu que não era para ter visto. Viu lá Betseba, mulher do soldado, capitão Urias. Urias estava na batalha, a mulher estava em casa e Davi estava no terraço, tirando uma folga. Foi lá, olhou, contemplou a mulher lá tomando banho, desejou a mulher, transgrediu o mandamento, caiu no adultério, engravidou a mulher para tentar esconder, mandou indiretamente matar o marido, Urias, achando que ninguém estava vendo. Mas Deus estava vendo.
Nasceu o menino, vou resumir aqui pra entrar no assunto. Nasceu o menino, nenenzinho nasceu. Irmão, de repente o nenenzinho ficou doente. Pobrezinha da criancinha, né, irmão? Quanta gente tem sofrido por causa do seu erro? Ou quanta gente tem sofrido por causa do meu erro? Ou quanta gente já sofreu por causa dos meus erros? Às vezes nós somos egoístas, né, irmão? Irmão, às vezes a gente faz o mal pra nossa vida e às vezes fala assim, eu tô fazendo mal só pra mim. A gente não pensa na mãe, não pensa na esposa, não pensa nos filhos, não pensa em ninguém, só pensa em nós. Egoísmo terrível. Aí o nenenzinho ficou doente, passou pouco tempo, morreu. Antes disso o pai Davi estava jejuando, consagrando sua vida, clamando a Deus, orando a Deus para que poupasse a vida do filho. Chegou num dia, filhinho morreu. O filho que Betseba engravidou do adultério que os dois cometeram. Nenenzinho morreu. Davi se levantou, tomou um banho, trocou as vestes, pôs um perfume, pediu para arrumar o banquete, foi lá e se alimentou, comeu bastante. E o Zé Povinho estava só de olho, soldados. Até que teve um que não aguentou, porque é assim, né, irmão? Tem gente que fica nos reparando, chega uma hora que não aguenta, tem que perguntar. Meu rei, só uma pergunta. Seu filho estava vivo, você estava jejuando, tal, se humilhando aos pés do Senhor, e agora que ele morreu, você levanta e se alimenta? Aí Davi, muito educado, falou, aquela hora ali eu estava vendo para ver se Deus tinha misericórdia e poupava a vida dele. Agora que ele foi, não tem mais retorno. Mas uma coisa eu sei, não tem como ele vir a mim, mas tem como eu ir a ele. Ô glória, tem como eu ir até ele. Ele, nenenzinho, morreu sem pecado. Foi, mesmo sendo fruto de pecado, mas ele não tinha pecado. Ou seja, salvo direto. E o que eu tenho que fazer agora? Buscar a minha própria salvação, para que assim eu possa me encontrar com ele. Olha que palavra, irmão, de consolo para minha vida e para a tua. E para todos aqueles que perderam o ente querido. Só que depois, irmão, ele teve que continuar com Betseba. Mesmo que não tivesse o filho ali como um vínculo eterno, entre aspas. Aí engravidou de novo. Betseba engravidou novamente. Aí, irmão, sabe quem estava ali no ventre? Futuro Salomão, chamado G de Dias. Salomão, irmão, aí que veio. Olha só como são as coisas. Tá vendo a forma estranha de Deus trabalhar? Tudo bem que não foi Deus que mandou Davi pecar. Tudo bem que o que aconteceu foi horrível. Mas o apóstolo Paulo, irmão, chegou à conclusão em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. E aí, Deus pegou uma coisa muito ruim e fez que virasse uma coisa muito boa. E qual coisa muito boa que aconteceu? Nasceu Salomão, grande rei Salomão, sucessor do trono de Israel, ficaria no lugar do seu pai, o rei Davi. Chegou um dia, Davi de idade, já cansado da luta, mandou chamar Salomão. Meu filho, chega aqui mais perto. Sim, papai, tô aqui. Tô indo, meu filho. Tô indo pro caminho de toda a terra. O que significa indo pro caminho de toda a terra? Vou morrer, rapaz, desperta que dorme. Tô indo pro caminho de toda a terra. Vou morrer daqui a pouco. Só que eu tenho que te dar um conselho, meu filho. Qual que é, papai? Seja homem. Esse é o conselho. Seja homem. Pronto. Palavra dura, né, irmão? Já pensou? Você, homem, irmão abençoado. Já pensou alguém chegar pra você olhando no olho? Seja homem. Vira homem, rapaz. Você já ouviu isso aí já? Você não deve ter gostado, com certeza. Eu já ouvi já. Vira homem, Fabão. Vira homem de verdade, não é esse cabra macho aí, não. Bruto, nervoso, ignorante. Não, isso aí é o bobo. Seja homem, homem de Deus. Seja cabra macho no Senhor. Mas não tá limitado só ao homem masculino. Se fosse a irmãzinha, vira mulher, irmã. Já pensou o pai chegar pra filha?
Seja mulher. Ou então a mãe chegar pra filha, seja mulher. Não a mulher feminina, ou feminista, ou empoderada. Não, irmão, para de bobeira da contemporaneidade do século 20 e 21. Não, seja mulher de Deus, irmão. Seja mulher de Deus que repara na palavra de Deus e lê e medita e pratica a palavra de Deus. Siga os aconselhamentos de Deus. Não queira atropelar seu marido, bater nele. Seja mulher de Deus, irmão. Você, irmão, seja homem de Deus. Foi isso que Davi falou pro filho: seja homem. Davi foi pro caminho de toda a terra, morreu. E agora? Alguém tem que ficar no lugar do rei, o trono não pode ficar vazio. Que, aliás, Deus havia feito uma promessa que no trono de Davi nunca faltaria o herdeiro, o rei. Quem teve que assentar e assentou? O Salomão. Salomão, ainda jovem, tomou posse do trono do reinado de Israel, que era o lugar do seu pai, Davi. Só que aí, irmão, imagino eu a aflição de Salomão diante daquele grande povo, daquela grande nação, jovem ainda. Imagina a preocupação de Salomão. A preocupação, irmão, não é ansiedade. É muito diferente a ansiedade de preocupação responsável, porque a ansiedade é irresponsável. Agora a preocupação responsável, ela é muito boa. E qual que era a preocupação de Salomão? Reinar retamente, com justiça. Porque o pai deixou o exemplo. Olha como o rei Davi reinou. Teve os seus erros? Teve. Quem não erra? Quem não tem pecado atira a primeira pedra, não é assim? Então, mas Davi, ele se arrependeu. Ele se arrependeu do pecado que cometeu. Confessou ao Senhor, foi e não pecou mais. Pelo menos o mesmo pecado ele não pecou, nunca mais o mesmo. E a Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. Só que aí, nesse caso agora, tá lá Salomão no trono, preocupadíssimo. Falou: como é que eu vou reinar agora? O que eu vou fazer? Meu Deus, me ajuda. Aí foi orar ao Senhor. Ofereceu lá os sacrifícios. Maravilha. Se preparou, louvou o nome do Senhor. Engrandeceu o nome do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, e orou: Senhor, assim como foste com meu pai Davi, esteja comigo também. Aí Deus perguntou: pede o que quiseres. Pede o que você quiser que eu vou te dar. Olha! Deus se agradou, irmão, do sacrifício. Deus se agradou da honestidade que nós temos que ter, irmãos. Honestidade no momento da nossa oração. Aí sabe o que Salomão pediu? Ele podia ter pedido qualquer coisa. Só que qual era o motivo da preocupação de Salomão? Reinar com retidão e justiça. Senhor, eu quero discernimento. Algumas traduções da Bíblia vai dizer sabedoria. Só que o mais correto que eu encontro é discernimento. Eu quero discernimento para poder reinar sobre este povo. E que o teu nome seja glorificado. Olha que maravilha, irmão. O pedido certo com a intenção correta. E segundo a vontade e o querer de Deus. Que maravilha. Eu imagino Deus, irmão, se inclinando. Eu imagino Deus se inclinando. Olha para Miguel. Olha para Gabriel. Olha, você viu? Vocês ouviram isso? Olha o pedido que ele fez. Eu imagino Deus, irmão, se levantando do trono. Sim, deixa eu exercer meu direito, irmão. Praticar minha fé. Eu imagino Deus Todo-Poderoso se levantando do trono. Sim, irmão. Você não pediu nem ouro nem prata. Você não pediu nem menos a cabeça dos teus inimigos. Por isso, por causa desta oração e deste pedido que me agradou, eu vou te dar isso que você pediu, discernimento e sabedoria, e muito mais além daquilo que nem mesmo você pediu. Ô glória! Tá vendo, irmão? Quando a gente se prostra diante do Senhor com humildade, com reverência,
com respeito, com honestidade, com sinceridade. Deus, irmão, Ele sabe a nossa necessidade. Ele sabe o que a gente precisa, o que a gente não precisa. Ele sabe. E no momento, irmão, que nós nos apresentamos desta forma, Deus faz além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Oh, maravilha! Olha, Salomão, irmão, se tornou o homem mais sábio, mais rico e mais próspero que já existiu naquela época e antes do Senhor Jesus. Nunca houve outro igual em sabedoria. Nunca houve, irmão, outro igual em sabedoria, em riquezas, em prosperidade. Oh, glória! Passou pelo teste e foi aprovado. Logo depois de pouco tempo, a Bíblia vai contar a história de que o rei Salomão, já exercendo o seu reinado, teve que fazer um julgamento difícil. Julgamento difícil, duas mães com seus respectivos recém-nascidos. Só que uma chegou com um neném vivo e outra chegou com um nenenzinho morto. Sei o que aconteceu lá, que um morreu. Acho que deitou por cima, sufocou o menino, não sei o que aconteceu, mas a verdade é que estava morto. Aí estava brigando, porque muito provavelmente moravam ali na mesma casa. Aí uma foi lá e trocou o nenenzinho morto pelo vivo. Aí a mãe acordou e falou: pera aí, esse aqui não é o meu filho não, esse aqui é o filho da outra. Aí chegou lá e falou: devolve meu filho, não é meu, esse aqui é meu, esse é seu. Ficou nessa não é. E mulher em tempo de se puxar os cabelos, coisa horrorosa. Vamos levar pro rei essa causa. Davi tivesse aqui, ele resolveria. Vamos ver se o filho dele resolve. Eu imagino, irmão, o Zé Povinho já querendo pôr Salomão no estreito. É verdade? E aí, Salomão, tá aqui uma causa difícil aqui pra você resolver logo de cara. Qual que é a causa? A mulher tá falando que esse filho é meu, que esse filho aqui não é meu. E ela tá falando aqui que o que morreu não é o dela, e o que ela pegou, roubou o meu, e aquele que tá no colo é o meu, que ela diz que é dela, e ela outra falando mentirosa que é meu, e a outra não é meu, e ficou essa discussão na frente do rei. Imagina o rei Salomão levantando do trono. Vamos parar de discussão. Soldado, me dá uma espada. Eu imagino todo mundo olhando pra cara de Salomão. Falei: ih, rapaz, o que esse rapaz vai fazer? Ixi, eu acho que Davi não ia fazer isso aí não, meu. Vai logo, rapaz, tô perguntando. Dá-me a sua espada aí, vai. Desperta tu que dorme, não é pra você questionar. Faz o que o seu chefe tá mandando. Dorminhoco. Tá aí a espada. Vamos resolver isso aqui logo, que eu não tô com muito tempo. Você vê, o cara sabe, ele já resolve logo. O cara que tem sabedoria já resolve logo. Salomão tava com um problema. Levaram o problema pra ele que nem dele era. E o que ele tinha que fazer com esse problema? Você já sabe, né, irmão? Resolve o problema. Ah, não, vou julgar amanhã ou depois. Ou então deixa o menino crescer pra ver com quem vai parecer quando tiver mais velho. Não. O homem cheio de sabedoria falou: não, vamos resolver agora. Sabedoria, irmão, do céu, celeste. Sabedoria tremenda. Salomão com a espada na mão. Coloca o neném aí, vá. Coloca o neném aí, na bancada de pedra. O que você vai fazer, meu rei? Pois é. Ele só aqui, ó, sem falar nada. Vamos ver, no pensamento dele, sabe qual que era? A mãe verdadeira vai ter que se manifestar. Nem que tenha que entregar pra outra mentirosa, mas contanto que ele esteja vivo. Salomão pega a espada. Quando ele ameaça descer a espada no menininho, no recém-nascido bebezinho, a mãe dá um grito: não faça isso! Porque o amor, irmão, prevalece. Ela preferiria perder a maternidade do filho do que ver ele morto, cortado em 2 pedaços. Porque o Salomão foi isso que ele disse: já que tá essa briga toda, vamos cortar o menino no meio, metade pra um, metade pra outra. Rapaz, eu imagino o Zé Povinho, falou: ih, é doido, tamo ferrado com esse rei aí, reinado vai decair, vamos falir. Foi estratégia, irmão, do céu. Já que tá essa briga toda aí, vamos cortar o menino no meio, metade pra um, metade pra outra.
Não faça isso, meu rei. Dá logo meu filho pra essa mentirosa aí, contanto que ele fique vivo. Salomão falou: entendi. Toma aqui, soldado, sua espada. Pode guardar aí sua espada, vai. Pegou o menino no colo. Aí ficou aquela expectativa. Entrega pra quem o menino? Inteiro, lógico. Vivinho da Silva. Pegou e entregou pra mãe verdadeira. Essa que deu o grito: não faça isso com o menino. Tá vendo? Essa é a mãe verdadeira. O povo se agradou. Eu imagino o suspiro, irmão, do povo. Falou: graças a Deus, meu Deus. Tão seguro com um rei desse. Olha a sabedoria que ele usou aqui. Ele julgou com sabedoria. Julgou retamente. Tá vendo? Passou no teste, irmão. Coisa que muitas vezes nós não passamos. E às vezes vem a prova na nossa vida. E ao invés de nós sermos aprovados, nós passamos a ser reprovados. E para que serve a prova? O problema é para ser resolvido. Mas e a prova? A prova é para ser aprovado, irmão. Desperta. Quando você estava na escola, fazia a prova. Para que é a prova? Só para saber a nota? Claro que não. Só para passar de ano? Também não. Era importante isso, mas não era só para isso. A prova é para saber se você aprendeu. É por isso que numa prova não pode colar. Não pode copiar. Você tem que mostrar, fazendo a prova, que você aprendeu o que foi ensinado antes da prova. E com Deus é diferente? Não. As provas vêm para ser aprovado, meu irmão. A prova vem para ser aprovada, minha irmã. Mas tem gente que não gosta de prova. Como é que vai ser aprovado se não foi provado? Se não tirou uma nota boa? Se não passou de ano espiritualmente? Como alguém quer subir de nível, irmão? Irmão, eu quero ser exaltado. E você não gosta de prova? Irmão, eu quero ser vitorioso. Você não vai pra guerra. Eu quero o troféu. Você foi pro jogo? Você foi pra batalha? Você foi pra luta? Você treinou? Não. Por quê? Dormindo. Desperta para alcançar a vitória. Desperta para ser vencedor. Desperta, irmão. Desperta, irmão. E tá aí, irmão. Davi, maravilha. Homem sábio. Passou no teste. Foi aprovado por Deus e pelo povo. Oh, maravilha. Aí vai. Tá lá Davi, ó. Tá lá Salomão que escreveu, irmão, Provérbios, livro de Provérbios, grande parte dos Provérbios. Escreveu Cantares de Salomão. E escreveu também o livro de Eclesiastes. Glória a Deus. Vamos então, irmãos. Vamos ler aqui então, vamos ver. Eclesiastes, vamos ler o livro de Eclesiastes? Você que tiver a tua Bíblia, vamos refletir na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, irmãos. Creio que você já está com a sua Bíblia na mão. Se não tiver, apenas ouça com atenção, que eu vou estar lendo aqui, conforme Deus for dando. A gente vai fazendo aí nossa reflexão, de acordo com a palavra. Eclesiastes, ou o livro do pregador. Vou começar aqui pelo capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, que no caso aqui é Salomão. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Que vantagem tem? Que sentido para a vida tem? Você lembra do que eu disse anteriormente? Aqui está Davi. Aqui está Salomão fazendo essa pergunta. Ou seja, cheio de interrogações. Versículo 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte.
continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus círculos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas estas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, e nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isto é, o que há de ser, e o que há que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa em que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados e foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Eu, Salomão, o rei pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. E eu, Salomão, apliquei o meu coração, fiz com toda dedicação, com toda destreza, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eu apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. E esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nelas exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta também em trabalho. Eu quero ler aqui, irmãos, também o 2, mas vou dar uma pausa aqui só para mim poder explicar aqui a pergunta que já fica de cara. Que vaidade é essa? O que significa vaidade de vaidades? Tudo é vaidade. Então eu li aqui, irmãos, Eclesiastes capítulo 1, capítulo inteiro, do versículo 1 até o versículo 18. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus pelo livro de Eclesiastes que nós lemos aqui. Agora, irmãos, eu quero te convidar, se você já estava prestando atenção, vamos prestar muito mais atenção agora, que aqui, de acordo com a análise da Escritura, vamos ver se a gente chega a uma conclusão quanto à nossa resposta, que é o tema dessa reflexão. Qual o sentido da vida? Vamos ver, irmão, se a gente encontra aqui no primeiro capítulo de Eclesiastes uma resposta satisfatória para a nossa pergunta. Amém? Vamos à reflexão, porque a Bíblia é ela que esclarece. A Bíblia esclarece. Buscando a razão para a vida. A Bíblia, irmãos, que é a palavra de Deus, ele é um livro que tem as respostas mais frequentes para as perguntas existenciais feitas pelo ser humano. Como no caso dessa reflexão. Aí você deve perguntar ou perguntado: quem sou eu? De onde eu vim? Por que é que eu estou aqui? O que eu devo fazer? Para onde eu vou? E aqui, irmão, na leitura que nós fizemos,
como no livro de todo o Eclesiastes, certamente ela nos ajuda dando respostas a essas questões. Daí de ser um livro extremamente importante e digno de um estudo muito cuidadoso. O livro de Eclesiastes, meus irmãos, é um fascínio para muitos. Não é um livro que se deve ser ignorado. Ele é de extremo valor, especialmente, irmãos, para aqueles que estão buscando descobrir a razão de viver. E como viver esta vida? Analisando a Escritura. Mas aí só tem interesse quem leva a vida a sério, viver da forma correta. Nessa sociedade, irmãos, permissiva, hedonista, materialista, capitalista, há uma grande necessidade de compreender os princípios ensinados na palavra de Deus. E aqui, especialmente no livro de Eclesiastes, o autor, ele revela a futilidade da vida sem Deus e não tem medo de trazê-lo para a dinâmica da vida prática. Na verdade, ele faz porque entende a relação entre compreender os princípios do Deus Criador e a forma de viver esta vida, ou seja, a forma de viver da criatura, que no caso somos nós, seres humanos. Talvez, irmãos, a maior contribuição deste livro seja de expor erros, acertos, observações e análises da vida, feita por um homem idoso, que no caso Salomão, que é o autor deste livro, e suas implicações também para o leitor, especialmente para os jovens, que essa pergunta é mais recorrente entre os jovens. E o conteúdo, irmão, de Eclesiastes forma um conjunto de princípios implícitos e princípios explícitos, que nos ensina as entrelinhas do modo de viver bem a vida. Viver bem a vida, meu irmão, não deixando de expor sempre este livro de que tudo é vão se Deus não estiver nesta nossa vida terrena. E por que este livro é importante? A melhor resposta, irmãos, o apóstolo Paulo ela nos revela em Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Você tem esperança ou busca esperança? Está na Escritura. Na visão do Espírito Santo através da vida do apóstolo Paulo, todo o conteúdo escrito no Antigo Testamento, meus irmãos, por isso que tudo é importante, tudo visa um ensino para o cristão. Tudo no livro chamado Bíblia foca um melhor aprendizado e desenvolvimento na árdua tarefa de caminhar na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo, irmãos, biografias, histórias, relatos, acontecimentos, experiências, ensinos práticos, tudo somatiza um estímulo de fé, confiança e dependência e principalmente de esperança em Deus. E é nessa autoridade do Antigo Testamento que todos nós somos consolados por meio das diversas e muitas lutas, dores, provações, e por elas, irmãos, mantemos o coração cheio de esperança. Em quem? Então aí já começa a dar a resposta em Deus, irmão. Esperança em Deus. Assim o livro de Eclesiastes também compõe um conteúdo de Deus. Para quê? Para inspirar, irmão, aprendizado, consolo, esperança. Não estudá-lo, irmão, seria uma tremenda defasagem da jornada espiritual. Por isso que é importante, não canso de dizer, irmãos, há várias declarações em Eclesiastes que mexem com o pensamento, se você já leu, há de concordar comigo. E diversas também, irmãos, orientações que oferecem estabilidade e direção na vida. Se eu perguntar para você o que a Bíblia é para você, alguém vai dizer que é um GPS, então dá a direção. Especialmente aqui no livro de Eclesiastes, tem uma tônica só. Qual? Mostrar a futilidade da vida sem Deus, repetindo diversas vezes qual termo? Tudo é vaidade debaixo do sol.
A palavra vaidade, irmãos, acontece muitas vezes. Quantas vezes? 35 vezes em 29 versículos. E o termo vaidade significa futilidade, inutilidade, ou seja, nada. E a frase debaixo do sol ocorre 29 vezes, também em 27 versículos, que sugere a vida a partir de um ponto de vista terreno. O livro, irmãos, ilustra a futilidade da vida quando se olha a partir de uma expectativa exclusiva, terrena. Por isso que é debaixo do sol. Uma vida terrena, material. No capítulo 1, versículo 2, Salomão diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo é fútil, inútil, sem sentido se Deus não tiver. Naturalmente, essa vida pertence à vida debaixo do sol, ou seja, a vida meramente carnal, material e terrena. Eu te pergunto, do que você ouviu até agora, você acha que a vida é só isso mesmo? Inútil, fútil e sem sentido? Salomão, irmãos, ele externa que o sentido da vida, ele não é encontrado em experimentar e vivenciar coisas objetivas, visíveis, palpáveis e palatáveis desse mundo. Antes, o sentido da vida transcende o visível, sendo plenamente satisfeito em entender, primeiro, entender, segundo, e obedecer e servir o Criador deste mundo. Quem criou o mundo? Deus. Vamos analisar aqui alguns pontos. Que proveito tem um homem que se fatiga, que se cansa, trabalhando debaixo do sol? Ou seja, que trabalha e cansa de trabalhar nessa terra. Que proveito? Esta é, irmãos, a pergunta que o pregador, ou seja, que Salomão procurou responder. Aí ele pergunta, ou você perguntaria: existe algum valor ou lucro para todas as coisas que nós fazemos nessa terra? Se o nosso trabalho não tem sentido na medida em que esta vida é sem razão, então o que poderemos fazer? Salomão, ele responde essas questões a partir de sua experiência, irmão pessoal. E olha que Salomão teve bastante experiências, das observações pessoais, das atitudes baseadas na sabedoria e inspiração que Deus lhe deu. Salomão responde essa pergunta da seguinte maneira: a futilidade nos ciclos da vida. Nada parece mudar. Nada parece mudar. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol e volta para o seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, e volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna para os seus. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Não é assim? Verdade, né, irmãos? Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam a correr. A terra parece ser habitada para sempre, e os homens em todas as gerações estão sempre a ir e vir. O sol é constante na sua posição e função na criação. Os ventos continuam seu ciclo de giro, nunca para, vai e vem. O ciclo da água, visto pelos rios que correm para o mar, e em seguida, através da evaporação e pela queda das chuvas, as águas voltam para os rios. Você vê, irmãos? Intrigante e frustrante esse ciclo que nunca termina. E olhando para a natureza, parece que nada muda, não é verdade? Ele vive em ciclos e continua a mesma. Você já chegou a reparar nisso? Talvez as suas dúvidas devem ser por estar reparando isso. E Salomão aqui demonstra que a vida tem uma mesmice, uma rotina que não se pode discutir nem mudar. E a mesmice da vida real é como se vê na natureza. E não adianta lutar contra esta rotina, contra esta mesmice. A rotina existe no ciclo da vida. Nasce, cresce, desenvolve, frutifica e morre. Como fugir disto? Ninguém escapa.
Há ciclos na vida, como também há ciclos na natureza. O fato é que nada parece mudar, não é verdade? Observar isso, irmãos, fala a verdade, é realmente deprimente, você não acha? E uma conclusão sumária e conclusiva. Que eu chego, você deveria chegar porque Salomão já chegou. Qual a conclusão? Tudo é vão. Após o ciclo da natureza, Salomão expõe a mesmice no ciclo dos sentidos humanos, expondo a visão e a audição. Uma exceção aqui é observada: os olhos e ouvidos nunca se satisfazem. Interessante, sempre estão prontos para mais. Concorda com isso? A gente vê, ouve e sempre quer mais, nunca se farta, nunca se satisfaz. Assim, apesar de todos os trabalhos, o homem nunca está verdadeiramente satisfeito. O homem que eu me refiro aqui, irmãos, é o ser humano, nunca está satisfeito. E a satisfação que pensa que tem é algo aparentemente fugaz. Com o tempo, logo não desejam outras coisas. Com o tempo, nós logo desejamos outras coisas. Com o tempo, logo nós queremos outra casa, outro carro, outro armário, outra cozinha, outro emprego, outro celular, quando às vezes não está nem precisando, e muitas outras coisas. E esse descontentamento é a insatisfação que repassa também para os relacionamentos. Você vê que, infelizmente, nós nunca estamos satisfeitos, irmãos. Muitos querem até mesmo trocar os amigos, cônjuge. A busca nunca para, e o desejo nunca é saciado, e a vontade nunca se cala. Nada pode satisfazer o coração insatisfeito, por que não dizer um coração ingrato? E essa é a tônica de Salomão no versículo 8. Não se farta, irmão. Eu te pergunto, você se farta? Você está satisfeito? A terceira observação de Salomão é quanto à busca incessante pelo novo, pelo moderno, pelo nunca visto. Salomão conclui: o que será feito é o que tem sido feito. A análise simples sumariza assim: o pensamento de ser novo é uma redescoberta e adequação do que ocorreu anteriormente, ou seja, ontem, passado. Alguém diria, mas e os avanços tecnológicos que nós temos hoje em dia? A resposta qual que seria? Alguém já decifrou em estudo científico a tecnologia existente para, por exemplo, erguer as pirâmides do Egito. Vê? Toda aplicação da engenharia moderna, ela precisa, irmão, rememorar e refazer o estudo dos conceitos da história da engenharia, nesse exemplo que eu estou dando. Então, irmãos, o ontem serve de base para o hoje. Na verdade, as civilizações futuras apenas reaquecem a redescoberta passada. E o avanço do hoje é o fruto do redescobrir, ampliar e expandir os conceitos de ontem. A melhora é sempre um reestudo, por isso que é melhora. A melhora é um reestudo, há uma melhor adequação para o atual, para o hoje. O que não deixa de ser algo também cíclico e vão. É conforme a Escritura está dizendo. Vejamos agora a questão da sabedoria. Quero te convidar a ler outro texto, irmão, que está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 19, versículo 29, aliás, até o 34. Que diz assim a palavra do Senhor: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, e Esaíta, e Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu seu nome por todas as nações em redor.
E desses 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Você vê aqui, irmãos, o que eu já concluo de imediato lendo esta passagem. Se todos ali iam buscar ouvir a sabedoria que Deus deu a Salomão, por que eu não me inclinaria a também ouvir a sabedoria que Deus deu a Salomão? Sabedoria essa, irmão, que primeiro é de Deus, e Deus compartilhou ao ser humano. Para este ser humano exclusivamente compartilhasse a nós. Você me entende, sim ou não? É por isso que eu digo novamente, não pode ser desprezado o livro de Eclesiastes, não pode ser desprezado o livro de Cantares, não pode ser desprezado o livro de Provérbios. Sabedoria, irmão, de um homem, vou dizer assim, especial no seu pedido. Ele pediu por sabedoria, e aquele que pede, recebe, e você deve conhecer o evangelho que diz: pedi, pedi, e recebereis, batei, batei, e abrir-se-vos-á. Tudo aquele que pedir a Deus em nome do Filho, que é Jesus Cristo, recebereis, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu te pergunto, será que Salomão fez com que o nome de Deus Pai fosse glorificado? É o que eu estou fazendo agora. Deus seja glorificado pela vida de Salomão, seu filho, o nosso irmão. E que Deus continue sendo glorificado pela tua vida e que Deus continue sendo glorificado pela minha vida. Então, irmãos, é de suma importância nós darmos crédito a esta palavra e analisarmos. E outra coisa, irmãos, a dúvida não é de Deus. Você tem dúvida, você tem que perguntar. Você tem dúvida, você tem que buscar as respostas, porque a gente não pode viver uma vida perturbada, cheia de interrogações, como eu disse no início. Então nós estamos aqui para sanar as nossas dúvidas e nos alegrar, irmão, com o sentido. E o sentido é só a Bíblia que vai ter a resposta, porque a Bíblia, ela esclarece. Então, irmão, Salomão, ele levou muito a sério a sabedoria que ele recebeu. Eu te pergunto, você leva a sério o que você tem recebido de Deus? Ele, irmão, Salomão determinou usar tudo o que recebeu para pesquisar o que foi feito debaixo do céu, ou seja, nesta terra e nesta vida terrena. Uma tarefa que ele entendeu é que Deus tinha dado a todos os homens. Na verdade, ele sabia que tinha sido especialmente equipado com sabedoria e discernimento. Para quê? Para fazer isso, para deixar para nós, deixar escrito. E ao resumir as suas descobertas, Salomão conclui o quê? Que tudo é vaidade e pouco pode se fazer para que haja mudanças significativas. Apesar de a gente achar que está no século XXI, que tudo é muito diferente do que era antes. Salomão, irmão, recebeu sabedoria. Disse comigo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Ele mesmo sabia que era muito sábio. Ele sabia, irmão. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. E o que ele fez com esse conhecimento? Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. Você vê que coisa linda e maravilhosa, de um homem que gostava de pensar, de analisar e concluir. Salomão recebeu o que Deus lhe deu, sabedoria. Ele reconheceu a grandeza e sabedoria que ele tinha atingido em resposta direta à sua oração. Quanto a vida pode mudar pelo simples fato de perceber uma necessidade de buscar em oração a Deus por sabedoria. Se, porém, algum de vós ou algum de nós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente
e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedida. O versículo se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Salomão também, ele reconheceu a limitação da sabedoria. Vim também a saber que isto é correr atrás do vento. Há um limite, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta ciência, aumenta também a tristeza. Salomão conclui que a sabedoria meramente humana é inútil. Meramente humana é inútil. Saber filosofia, ler todos os clássicos gregos, dominar o pensamento de grandes filósofos, estudar a ciência natural e despender horas e horas em livros buscando simplesmente conhecer e dominar algo em busca da razão da vida é pura vaidade. Por quê? Porque às vezes a gente busca sem ter a base, sem ter o fundamento que é Deus. Salomão percebeu que essa sabedoria era como agarrar o vento. Ele descobriu que o acúmulo de conhecimento não significa sabedoria para a vida. Você entendeu? Preciso repetir. O acúmulo de conhecimento não significa sabedoria para a vida. Muita gente que conhece muita coisa, mas não tem sabedoria para viver. Na verdade, o conhecimento proporciona muita tristeza e frustração. E o que poderíamos dizer sobre nossa vida hoje, quando há uma sobrecarga de informações? Muita gente sabendo muito e não aprendendo nada. Pessoas, irmãos, que são afligidas pelo conhecimento e pela busca dele, por aflição, coisas vãs e vaidade de vaidades, onde tudo é vaidade. Aprendem muito para depois descobrir que o ensino não trouxe soluções práticas para a sua vida, o que gera, irmão, sem dúvida alguma, muita frustração, porque conhece muito e não traz resultados. A sabedoria não é uma má ferramenta. Na verdade, a sabedoria é extremamente útil para a vida, mas a sabedoria correta, a sabedoria que vem da parte de Deus. Por vezes também temos que saber que não tem resposta para tudo, e nem é o seu propósito dar todas as respostas. O problema é quando a sabedoria tenta sobrepujar o ministério da fé e a confiança no Senhor, ou ainda tenta nos levar fora dos limites da simplicidade, humildade e limitação. A sabedoria é útil quando usada para os propósitos de Deus. Na verdade, irmãos, a verdadeira sabedoria, ela vem de Deus. Provérbio 1, versículo 7, a sabedoria vem de Deus. Mas quando foge do seu alvo, o final é sempre agonia, o final é sempre depressão, o final é sempre frustração. Não temos resposta para tudo. E ainda, irmãos, que sejamos os mais sábios e entendidos, nós não teremos resposta para tudo. E esta é uma questão sufocante nas palavras de Salomão. A sabedoria que busca compreender a vida, mas deixa Deus de fora dela, é o bom embalo na capa do mal. A sabedoria, irmão, sem Deus, é a certeza que só se agarrará ao vento, e quem consegue se agarrar ao vento é vão e inútil. Por isso que se faz necessário as verdades ensinadas pelo Espírito de Deus através da vida do apóstolo Paulo. Mas se vós sois deles em Jesus Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se em quem? Glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 1, 30 e 31. E agora, depois de ter ouvido tudo isso, qual a conclusão que temos quando questionamos qual que é o sentido da vida? Qual que é a sua conclusão? Quer saber a resposta que eu tenho? Vou responder, meu irmão, minha irmã. A resposta é Cristo. É em Cristo que a vida se toma significado. É em Jesus que temos a nossa busca de sentido realizada. Ele é a sabedoria que Salomão não encontrou ao observar a natureza.
os sentidos humanos e as novidades. Jesus, meus irmãos, é tudo que o homem precisa, porque ele representa todas as expectativas humanas. Ele estava com o Pai e se tornou real como ser humano, tornando-se o quê? A resposta de Deus para tudo o que se procura na vida. É Jesus Cristo, irmão. Está entendendo a resposta? É nele que está a glória da vida. É nele que se descobre o viver. É nele que se reata o simples e complexo. É nele que o homem volta à sua dotação intelectual, emocional e espiritual. É só nele e por ele. Ele é o eleito de Deus para achar-se o que se procura. Em Jesus Cristo, irmãos. Concluo. Venha a Jesus, irmãos, e encontre a razão de viver e a resposta da razão da sua existência. É só em Jesus. É nele e por ele. Eu te faço uma última pergunta. Você já aceitou e obedeceu a verdadeira sabedoria de Deus? Eu já dei a resposta, mas repito. Jesus Cristo, aquele que dá o significado e propósito para a sua vida. Porventura, irmão, você não está no caminho. Que caminho? Jesus disse no Novo Testamento: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade vos libertará. No caso, nós estávamos presos ao quê? Às interrogações, às dúvidas, aos questionamentos, às frustrações, às angústias, às agonias, às aflições. Estávamos presos. E você que ouviu até aqui essa mensagem, você está sendo liberto disso. Você está sendo liberto das dúvidas, dos questionamentos, porque você está conhecendo a verdade. E a verdade que liberta, é a verdade que limpa, é a verdade que purifica. E qual que é a verdade? A palavra, Jesus é a palavra é Jesus Cristo. Oh, meu Deus do céu. Irmão, venha para Jesus. Eu não estou pregando aqui um Jesus morto. Eu não estou pregando aqui falando de um Jesus que está no crucifixo com cara triste, todo sanguentado. Não, estou falando de um Jesus, irmãos, que esteve por um pouco de tempo. 3 dias, irmãos. Ele esteve naquela cruz. Verdadeiramente ele sangrou. Teve as mãos furadas, os pés furados. Teve uma coroa de espinhos colocada na cabeça. Teve uma lança perfurando a sua lateral, abdômen. Sim, ele sangrou, e não sangrou pouco não, sangrou muito. Sofreu muito, apanhou muito, foi cuspido, foi zombado, foi escarnecido. Estou falando de um Jesus aqui, irmão, que verdadeiro ele morreu, ele não desmaiou. Ele morreu verdadeiramente, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou ao 3º dia. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele ressuscitou e vive e reina eternamente. Oh, glória, vive e reina eternamente. É Jesus, irmão, aquele que tem o poder sobre a morte e a vida. Jesus, irmãos, que é pelo nome de Jesus que nós temos acesso ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo que neles há. É em Jesus Cristo, irmão, conforme a palavra de Deus diz em Atos dos Apóstolos, porque não há outro nome no céu, na terra, em lugar algum, onde o ser humano possa alcançar a salvação. É em Jesus Cristo, irmãos. É em Jesus Cristo, irmãos, que nós podemos ter a oportunidade de ter a paz completa, a alegria completa, o regozijo completo. Irmãos, é só em Jesus, irmãos, e não há mais ninguém. Não tem santo, não tem santa, não tem nada. Mais nada, é só Jesus, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça com as suas dúvidas, perguntando qual que é o sentido da vida. Não! Ele não morre com essas dúvidas. Ele tem as suas dúvidas sanadas. Ele tem os seus problemas resolvidos. Porque é por Jesus, irmão. É por Jesus que nós temos acesso a Deus Pai. Aleluia, aleluia. A nossa vida, irmãos, a nossa vida verdadeira não está nessa terra, porque nós somos peregrinos e passageiros nesta terra. A nossa vida está no céu, junto de Deus Pai, mas é através de Jesus Cristo. Mas podemos sim, irmãos, ter uma vida abundante. João capítulo 10, versículo 10. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz que eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Oh, glória! Podemos sim, irmãos. Podemos sim. Não escute a voz do diabo. Não escute a voz do pessimista. Não, irmão, rejeita. Muda o seu entendimento, quebra os paradigmas. Nós podemos sim ter uma vida alegre e feliz nessa terra. Oh, glória a Deus.
Nós podemos sim ter a paz de Deus. Sim. Filipenses capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Medita aí, irmãos. Abra sua Bíblia e leia. Oh, glória. Graças a Deus que nos dá a vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 57. Aí Filipenses capítulo 4 vai dizer: e a paz de Deus, irmãos. A paz de quem? É a paz de Deus. É a paz de Deus. A paz de Deus, irmão. Para quem quer ir para o céu vai viver esta paz, porque vai estar com Deus. Mas eu tenho o privilégio, irmão, por minha escolha, independente da graça de Cristo, através do sacrifício na cruz do Calvário, eu posso ter paz nesta vida. Sim, Senhor. Independente do diabo queira que a gente viva em guerra, em perturbação, em tribulação, mas nós podemos sim ter paz nesta terra, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e o teu sentimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, maravilha! Oh, maravilha! E nada nos poderá separar do amor em Deus que está em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem a altura, nem profundidade, nem água, nem fogo, nem frio, nem nada. Nem criatura alguma, nem extraterrestre, nem nada, irmão. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Oh, maravilha! Venha para Jesus, irmãos. Prove esta alegria. Oh, maravilha! Irmãos, a escolha tem que ser feita nesta vida. Escolha, irmão. Queira ser feliz hoje, agora. Não queira ser feliz amanhã. Não deixe para ser feliz amanhã, porque o amanhã nós não sabemos. Tiago, a palavra de Deus nos ensina. Tá aí o porquê que vocês vivem em peleja e guerra, porque sois presunçosos. Vocês dizem que com certeza farão isso ou aquilo. É a presunção do ser humano. Nós não podemos dar certeza de nada. Nós podemos fazer os nossos planos, mas a última palavra vem do Senhor. Antes de dizer que com certeza amanhã eu vou ali ou fazer não sei o que, eu devo dizer, é obrigação minha dizer, porque eu sou dependente de Deus, ou pelo menos digo que sou dependente de Deus. E o que eu devo dizer? Se Deus quiser, eu estarei amanhã. Se Deus quiser, hoje à noite. Se Deus quiser permitir me ter um fôlego de vida, e não é uma palavra pessimista, porque nós não sabemos se teremos o amanhã. Nós não sabemos, irmãos, se passaremos de ano. Nós não sabemos se no Natal participaremos da ceia de Natal ou da viração do ano. Não sabemos, é se Deus quiser. E quando nós dependemos de Deus e confiamos no Senhor, nós colocamos e reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos. E você tem reconhecido o Senhor em todos os seus caminhos? Você tem aceitado a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o único Salvador da tua vida, da tua alma, o único nome na qual o ser humano pode alcançar a salvação, independente do que o diabo acha ou diz, que você não precisa ir para a igreja, que você é a igreja, que não precisa congregar, que não precisa aceitar Jesus em público, que não precisa ser batizado, descer as águas, que não precisa disso, não precisa daquilo, que não precisa participar da ceia do Senhor. Irmãos, os bons costumes, irmãos. Por quê? Porque contraditoriamente, opostamente, antonimamente diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E você está ouvindo o quê? Muitas pessoas estão ouvindo e dando ouvidos às más conversações que corrompem os bons costumes. Oh, aleluia! Pare de emprestar o ouvido para ouvir abobrinhas, para ouvir, como diz o outro, groselhas. Pare, irmão. Quem tem ouvidos ouça o quê? Está escrito por várias vezes no livro de Apocalipse. Quem tem ouvidos ouça. Ouça, dê ouvidos a Deus. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz para a igreja. Dê ouvidos ao que o Espírito diz à igreja. E não faça, irmãos, com que dê motivos a Isaías dizer para você ou para mim. Uma pergunta: qual? Quem deu crédito à nossa pregação? E uma pergunta, irmãos, um pouco talvez irônica. Quem deu crédito à nossa pregação? Ninguém. Ninguém não seja eu, não seja você. Porque alguém tem que dar crédito à pregação. Eu vou falar mais uma vez, eu estou falando de um Deus que está vivo. Eu estou falando, irmão, do Deus que criou tudo que há e tudo que nós nem vemos e sabemos que há.
Deus, irmãos, que nos deu fôlego de vida. Deus, irmão, que nos fez a nós. Deus, irmãos, que projetou nosso corpo, esta máquina, que na verdade, irmão, nós somos uma máquina, só que diferente da máquina mecânica, nós somos uma máquina orgânica. Que tecnologia é essa? Que sabedoria é essa? Que nós não entendemos e nunca entenderemos? Estamos em 2024, século 21, e o ser humano está tentando construir robôs que se movimentem. O homem está engateando na inteligência artificial, sendo que há milhares de anos, eita glória, Deus já tinha feito tudo isso, irmãos. E para Deus, irmãos, é fácil, porque Ele é todo poderoso, Ele é o onipotente e Ele é soberano. E o ser humano tenta copiar o que já há e já havia e vai continuar sendo. Dê lugar, irmãos, para Deus. Dê lugar para a verdadeira sabedoria. Tome uma atitude sábia na tua vida. Não é pela inteligência. Provérbios 3, versículo 5. Não se estribe o homem no seu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria. Jeremias 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne do seu braço a sua força. Não! Nós que confiamos em Deus e dependemos de Deus, nós não fazemos da nossa carne a nossa força, não. Nós fazemos de Jesus a nossa força. Nós fazemos de Deus a nossa força. Eita, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Fortaleza forte. Eita, glória. O general dos generais, Senhor dos senhores. General que nunca perdeu batalha. É Ele, irmão. Refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É nele que nós confiamos. É para Ele que nós entregamos a nossa vida. E é nele, irmãos, que nós temos a nossa vida resolvida em relação às questões existenciais que perturbam muita gente. Mas depende de mim e de você, irmãos, buscarmos não apenas as respostas às nossas perguntas, mas buscarmos, irmãos, a Deus e façamos com que o nosso corpo seja verdadeiramente o templo do Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Quem? Jesus Cristo. Você que ainda não é um cristão, você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, Ele está batendo a porta do teu coração. Você ouvindo essa mensagem, você está se alegrando. Você está se enchendo de perseverança, de esperança e de fé. Ele está batendo a porta do teu coração, meu irmão, minha irmã. Mas Ele está, se ouvir a minha voz, se você ouvir a voz do Senhor e abrir a porta, Ele vai entrar. Porque Ele não arromba a porta de ninguém. Ele não entra forçado. Ele quer que você abra a porta do teu coração. E a chave está por dentro. É só você que pode abrir. Aí se você abrir a porta, Ele vai entrar. Vai cear com você e você com Ele. Qual que é a porta? Coração. Abra o teu coração para Jesus entrar. Tenha uma vida feliz. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida com Jesus é muito mais feliz. Você quer ser feliz? Quando? Não é como o faraó, não, né? O faraó queria ser feliz amanhã. Não. Chegou um tempo que eu tinha que fazer uma escolha na minha vida. Qual que é a escolha? Quero parar de sofrer. Quero dar fim ao meu sofrimento. E o suicídio não é a solução. Eu tenho que ser forte e corajoso para enfrentar a luta e vencer. Sim, eu tenho que ser forte e corajoso para ver o obstáculo e passar por cima do obstáculo. Sim, eu tenho que ser forte e corajoso para vencer o meu pior e maior inimigo. No caso, sabe quem era meu pior inimigo? Não era o diabo. Não era o vizinho também, não. Não eram os amigos de boteco, meu pior inimigo, não. Não era o dono do boteco também, não. Não era a garrafa de cachaça, não era o meu pior inimigo, não. Meu pior inimigo era eu. Eu mesmo era o meu pior inimigo. Sabe quando é que eu via meu inimigo? Quando eu olhava no espelho. Teve dias que eu não queria nem saber de olhar no espelho para não olhar para a cara daquele meu inimigo, que no caso era eu mesmo. Até o dia, meu irmão, acredite nisto. Estou falando a verdade perante os irmãos e perante o Senhor.
Chegou um dia que eu decidi, eu não quero mais sofrer. Até o dia que eu soube e ouvi. Jesus Cristo tem a solução para a tua vida. Jesus Cristo é Ele que preenche o teu vazio. Você lembra o início desta mensagem? Eu sentia como muita gente sente um vazio terrível. Tem tudo na vida, mas ao mesmo tempo não tem nada. Porque quem tem tudo, sem Jesus não tem nada. E quem, mesmo não tendo nada nesta terra, mas tendo Jesus, já tem tudo. Porque Ele é dono de tudo e Ele pode dar tudo. Desperta, tu que dorme. Tá dormindo não, irmão? Você não tá dormindo mais não. Você tá acordado. Você tá acordado. Essa mensagem tá te acordando. Essa mensagem tá te despertando. Você tá levantando e você tá querendo andar. Você tá querendo caminhar. Então caminha em nome de Jesus. Corre, irmão, corre. O tempo tá passando. Toma uma decisão na tua vida. Aceita Jesus de verdade e não esse Jesus que estão oferecendo por aí não, irmão. Aceite o Jesus que é de graça no tempo da graça. Ele é o tempo da graça, Ele é a graça, Ele é a porta da graça, Ele é a arca, a nova arca de Noé. A arca da graça está aberta, irmão, é Jesus. Jesus é a porta da graça, onde ninguém vai entrar no céu se não for pela porta. Aleluia. Aceite, irmão, entrar pela porta. Aceite, irmão, Jesus Cristo na tua vida. Faça prova de Deus. Sua vida muda, seu pensamento muda. Seu palavreado muda, seu comportamento muda. Até as pessoas em seu redor mudam. Acredite, irmão. O provérbio vai dizer que aquele que anda com Deus faz até com que os seus inimigos tenham paz com ele. Oh, meu Deus, você imagina, irmão. De repente o seu inimigo olhar para você e te dar um abraço. Falar que te ama. Você já não acha que é uma grande vitória também, não, irmão? Isso tudo pode acontecer na tua vida. O parente distante ligar para você, mandar uma mensagem, falar que está indo na tua casa, te dar um abraço, fazer uma refeição juntos, diante de uma mesa, comunhão entre os irmãos, que Deus se agrada. Provérbio, irmãos, provérbio no Salmo 133, ó quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Deus faz isso e muito além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E qual que é o poder que opera em nós? É a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A partir do momento que você fala, Jesus, eu te aceito, que na verdade é Jesus que nos aceita, mas quando você toma a decisão de abrir a porta por dentro, você abre a porta por dentro e Jesus entra na tua vida, meu irmão, e a tua vida é transformada, você é regenerado, você passa pelo processo de novo nascimento e regeneração, você passa, irmão, por Romanos capítulo 12, versículo 12, pela transformação e renovação do vosso entendimento, para que possais compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer tudo isso para a tua vida? É lógico que você quer. Mas você vai ter que tomar algumas decisões drásticas na tua vida. Você vai ter que tomar algumas decisões efetivas na tua vida. Primeiro, descartar as vozes do inimigo, seja quem for teu inimigo. Até mesmo as vozes do teu subconsciente. Você tem que anular e tampar os teus ouvidos espirituais para as vozes do teu subconsciente, para eles pararem de te sabotar. E você tem que começar a dar ouvidos, meu irmão, a Jesus, a Deus, a palavra dele, porque a palavra de Deus, isso aqui, irmãos, fechado é um livro, é um Bíblia, fechado é um Bíblia, é um livro, mas ele é aberto, irmãos, é a boca de Deus falando conosco. Você acredita nisso? A Bíblia, irmãos, é um livro, mas ela é aberta, é a boca de Deus falando contigo, comigo e com todo aquele que crer, com todo aquele que quiser, com todo aquele que tiver a disposição de ouvir a voz do Senhor. Amém, meu irmão? Graças a Deus. Graças a Deus. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu já vou encerrar, mas é muito importante que eu faça isso neste momento. Você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo agora, assistindo a este vídeo, este canal, e ainda não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e quer fazer isso neste exato momento, porque o teu coração está queimando de alegria, seu coração está se enchendo de fé. Então, irmãos, faça esta oração e tudo se fará novo na tua vida. Amém? Se você puder, ouça e feche seus olhos e una a sua fé com a minha. Faça essa oração. Em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo o que há. Eu sei, Senhor, que eu sou pecador e necessito, Senhor, do Teu perdão.
Hoje, Senhor, neste exato momento, eu me arrependo dos pecados que eu cometi e peço, meu Deus, por misericórdia e compaixão, que o Senhor me perdoe, assim como eu perdoo todos que me prejudicaram até hoje. E te convido, Senhor, te convido para entrar no meu coração e na minha vida e fazer morada para sempre. Eu confesso e creio que Jesus Cristo é o teu Filho e que veio entre nós, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de há de vir e julgar e os vivos e os mortos. Eu digo o seu nome. Eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Hoje eu nego todo envolvimento com outros deuses. Hoje eu nego todo envolvimento com idolatria, com ídolos, imagens e santos e entidades. E hoje eu declaro que a partir de agora eu sou de Jesus Cristo. Deus, hoje eu te peço para que escrevas o meu nome no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Você concorda e diz amém? Amém? E que assim seja. Amém, meu irmão? Glória a Jesus. Então, meu irmão, você aceitou Jesus? Que Deus te abençoe. Prepare-se para o novo de Deus vir para a tua vida. Mas, irmãos, é necessário que você busque, ore a Deus. Deus está atento às suas orações e às suas petições. Ore a Deus para que Ele prepare uma igreja séria, uma igreja que pregue a palavra, uma igreja, irmão, que pregue o evangelho genuíno. Congregue, porque a Bíblia diz que é necessário congregar. Congregai-vos e não abandone a congregação, como tem sido o costume de muitos. Ore a Deus, irmãos, e peça para que Ele direcione a tua vida, para que você possa congregar, para que você, meu irmão, participe dos estudos, o discipulado, seja batizado dessas águas e participe da ceia do Senhor. É uma ordenança, irmão, participar da ceia do Senhor, porque Ele disse: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Então, irmãos, faça isso e a tua vida nunca mais será a mesma. Eu te digo, com certeza, faça isso e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Glória a Deus. Fico por aqui. Graças a Deus, missão cumprida. Consegui expor tudo o que eu queria. Eu espero sinceramente que essa mensagem mude a tua vida. Eu não preciso nem te conhecer e nem saber. Você dá crédito e quem vai saber é Deus. Tá bom, meu irmão? Você que tiver que agradecer, agradeça a Deus. Porque se não fosse por Ele, nem menos eu estaria aqui. Tá bom? Mas eu quero agradecer pelo carinho da tua audiência. Você que está na Rádio do Rei, obrigado. Continua ouvindo, continua compartilhando. Você que está no canal Alguém Se Importa Com Você, vê que há necessidade, você deu crédito a essa pregação e vê e sentir que alguém pode ser beneficiado, você também compartilha. E peça, irmãos, para as pessoas, seus amigos, familiares, compartilharem, inscrever-se no canal, dar um joinha, porque, irmãos, a palavra de Deus ela é perseguida e tem muita gente usada pelo diabo que tenta impedir a obra de Deus. Muita gente, irmãos, usada pelo Satanás, impedem, porque tem gente, irmão, que não gosta de ver outra feliz. O diabo não vai gostar de ver ninguém conhecendo a Jesus e sendo liberto por Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Jesus foi enviado para desfazer as obras do diabo. A obra do diabo foi desfeita na tua vida. Agora você tem que compartilhar para que seja desfeita na vida de outras pessoas. E com certeza você conhece. Você tem as redes sociais. Envie as mensagens, meu irmão, minha irmã, que você gostar. Não apenas a minha, mas todas que você ouvir. Se for palavra de Deus, compartilhe, irmão, divulgue e faça conhecido e notório as obras do Senhor que Ele tem feito no nosso meio. E Deus, irmão, Ele vai te recompensar. Não é por barganha, não. Mas Deus, Ele é fiel para reconhecer o nosso trabalho. Tá bom, meu irmão? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus proteja. No nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, se puder, erga a tua mão e receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja convosco não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que creem dizem amém, amém, graças a Deus, graças a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus,
Quem impedirá? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Tenha um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No poderoso nome do Senhor Jesus, ô glória. Deus abençoe. Abra a pasta Play Store e baixe o nosso aplicativo Rádio do Rei.